Gênesis capítulo 3, nós vamos nos deparar com o dia da queda. Eu falei tanto sobre a criação do homem, mas o dia da queda, no capítulo 3 diz assim: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E falou à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim não comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Viu a mulher que a árvore era boa para dela se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. E ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. O que eu quero falar nessa noite tão importante para ti, sempre fazendo um link com os dias de hoje, ou com o futuro daquilo que nós vamos ter que enfrentar. E é justamente sobre isso, sobre esse enfrentamento, que é o nosso dia a dia. Nós temos algo que nos confronta no mundo, que é o pecado. Então o pecado está sempre diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. Tem 5 portas que o inimigo usa para entrar na nossa vida. A gente sempre diz que são 5 portas da entrada do pecado. Quais são as 5 portas? É a porta da visão, a porta da audição, a porta do olfato, a do paladar e a do tato. Pegou? Quais são as 5 portas? Você vai ver que toda vez que você cai, você cobiça algo, são 5 portas: visão, audição, olfato, paladar e o tato, né? O tocar, o ver, o ouvir, o cheirar e o provar. São essas 5 portas de entrada do pecado em nós, na nossa vida. Então, o que acontece? Esse pecado, ele entra no mundo e ele se manifesta de 3 maneiras diferentes. Eu queria ler contigo esse texto também. Ele está lá em 1 João 2,16. Eu estou fundamentando aqui primeiro, né, e a gente depois começa a discorrer em cima daquilo que Deus quer revelar, Deus quer tratar. Lembrando que revelação não é aquilo que nunca ninguém falou, não é aquilo que nunca ninguém disse. Não, revelação é se você tem um presente que está encoberto por um pano, você tira o pano e revela, certo? Aquilo. Então não é algo que nunca ninguém inventou, que nunca ninguém falou. Então alguns ficam assim: revelação, mas isso aí eu já ouvi antes. Ou o outro falou. Que bom, né? Porque as pessoas estão revelando. A Bíblia é um livro que já está pronto. Ela só precisa ser revelada, aberta por pessoas e em determinados lugares e em determinados momentos. O tempo e o modo dos provérbios. Então 1 João 2,6, tá? Nós estamos aqui em 2,16, perdão. Diz assim: porque tudo que há no mundo, escuta, porque tudo que há no mundo, vou ler o 15, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha aí, às vezes algumas pessoas dizem: não tem prazer nas coisas desse mundo. É porque o amor do Pai está em você e você não está apegado a nada aqui nessa terra, nada que te venha te satisfazer. Tem muitas coisas que nos dão alegria, que nos dão, né, prazer, mas não é coisa que nós morremos de amor, né? Então ele diz assim, no 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aqui eu quero tocar nesse ponto, nessa noite contigo, que na palavra, em 1 João 2,16, está falando em 3 coisas que nos fazem tropeçar. 3 coisas que nos induzem ao pecado. Eu te falei que tem 5 portas do pecado: a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Cuidado com o que você pega, com o que você vê, com o que você ouve, com o que você cheira, com o que você prova, né? Então, essas 5 coisas são portas, mas tem 3 coisas que nos tentam aqui nessa terra, a Bíblia diz, que é o amor ao mundo, a cobiça, a concupiscência. Concupiscência é uma palavra que se traduz por cobiça ou desejo. Então ele fala em 3 coisas que vão tentar você nessa terra. É a cobiça da carne, quando a minha carne quer algo; a cobiça dos olhos, quando eu desejo algo, que eu vejo algo, né? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, e a soberba da vida, que é quando aquilo me
põe numa posição, né, de estar acima, em que eu desejo ser alguém. Olha que interessante isso. E aqui você vai agora começar a olhar para o pecado de outra forma. Quer dizer, como assim olhar de outra forma? Sabendo que o pecado, ele também é uma estratégia do inimigo para te tirar da presença de Deus. E se ele é uma estratégia do inimigo para te tirar da presença de Deus, ele tem também ele não é uma obra do acaso, ele não é uma coisa sem propósito, ou sem um grau, uma direção. Quando Satanás tentou Eva aqui no jardim, foi o primeiro versículo que eu li, né? Para quem chegou agora, eu li lá Gênesis 3, 4 a 6, onde Satanás tenta a mulher. Você vai ver que Satanás tentou a mulher, certo? Nesses 3 pontos que eu coloquei aqui de 1 João 2,16. Na cobiça da carne, na cobiça dos olhos e na soberba da vida. Esses são os 3 tópicos. É como se, resumidamente, o inimigo tivesse um ataque para fazer no jardim. Ele falou, eu vou ter que dar um tiro certeiro aqui neste casal que está no jardim. E primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar ela e ela continua então e induz ele, né, a fazer aquilo. Poderia ser vice-versa, mas a estratégia do inimigo disse, não, eu vou atacar ela porque a mulher, ela tem essa sensibilidade maior, esse sentido maior, esse sentir mais aguçado. Então resolveu ele que seria essa a porta da conversa entre eles, certo? E o poder de persuasão, né? Depois em que ela ofereceria para o marido e ele, na questão de estar, no quesito de poder estar com ela, né, em toda e qualquer situação, também cederia. Então não existe aqui o certo ou o errado, o mais fraco ou o mais forte. Existe aqui é que todos nós somos atacados pelo inimigo nessas 3 áreas. E eu te provo isso, que não existe o mais fraco e o mais forte, porque Satanás usou da mesma estratégia para atacar Jesus. Se você abrir comigo lá em Lucas capítulo 4, né, nós vamos entrar lá na questão da tentação de Jesus, que não está só em Lucas, está em outros evangelhos também, está em Mateus, né, mas vamos pegar aqui em Lucas capítulo 4. Ó, estou tomando aqui hoje, basicamente, eu estou tomando hoje aqui 3 textos para a gente discorrer e para falar sobre a queda do homem. E não especificamente teologicamente sobre Adão, mas sobre aquilo que tem a ver comigo e contigo. Onde nós caímos? Você quer saber onde é que você vai cair? Você quer saber onde é que o inimigo vai bater? Se você souber onde é que o inimigo ataca, você vai neutralizar ele. Se você souber como o inimigo ataca, você vai poder se preparar para esse ataque, com um contra-ataque, como fez Jesus com a sua palavra. Então no capítulo 4 de Lucas diz, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então quem te leva para ser tentado não é o diabo, é o Espírito Santo. Quando ele estava cheio do Espírito Santo, então o Espírito diz, bom, ele está cheio, eu vou levar ele para ser tentado agora, porque ele está cheio da minha presença. Não foi esperado uma fraqueza, mas sim uma fortaleza. E o Espírito leva aonde? Ao deserto, né? Então os lugares de deserto, meu amado, que você passa na tua vida, na verdade quem está te levando é o Espírito Santo. Olha com essa ideia aí de o inimigo se levantou, eu estou passando um deserto, mas quem está te levando ao deserto é o Espírito Santo, para te provar, para te aperfeiçoar, para te graduar, para dar para você aquilo que você tanto deseja, que você tanto pede, entendesse? Então cuida bem para que você não desfoque. E por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma e no fim deles teve fome. O diabo disse-lhe, se és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então deixa eu falar uma coisa para ti aqui, para te situar no que a gente está falando. Presta bem atenção. 3 tentações, 3 ocasiões, ou 3 estratégias, Satanás usou com Jesus aqui. Você pode ver. A primeira foi oferecer para ele comer a pedra, transformar em pão. A segunda ele falou, vou te dar todo o poder e toda a glória, certo? Porque foi entregue a mim a quem eu quiser. Portanto, você vai ter que me adorar e me servir. Tudo vai ser teu, certo? E Jesus deu uma resposta para Satanás. E a terceira coisa, a Bíblia diz que ele levou a Jerusalém Jesus, né, e pôs sobre o pináculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, ordenará seus anjos acerca de ti que te guardem,
e que te sustentem nas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Satanás estava usando a palavra também já nessa terceira vez aqui, ó. Mas Jesus também resistiu ao diabo nessa terceira vez, certo? Então o que eu quero analisar contigo hoje? Vamos fazer um paralelo, certo? Entre Gênesis entre a tentação do homem e da mulher em Gênesis, entre a tentação de Jesus e a tentação que eu e você sofremos diariamente, que tem a ver com as coisas deste mundo. Então o versículo-chave aqui é 1 João 2,16, que fala que as coisas desse mundo são: a concupiscência dos olhos nos fazem tropeçar, a cobiça da carne nos faz tropeçar, certo? E a soberba da vida nos fazem tropeçar. Você pode dizer, mas o meu pecado é outro, o meu pecado é a solidão, meu pecado é a carência, meu pecado é a imoralidade, meu pecado é o dinheiro. Não. 3 coisas a Bíblia diz são as áreas em que o inimigo vai tentar você: cobiça de olhos, cobiça da carne e soberba da vida. Agora vamos achar essas 3 coisas na tentação de Jesus e na tentação de Eva e lá no jardim do Éden. Tá preparado para isso? Porque nós estamos assim sempre focando em Gênesis, porque o nosso estudo está tomando Gênesis como uma referência. Por que Gênesis? Por que não Apocalipse? Porque Gênesis é o princípio, é o ideal da criação. Foi o lugar ideal, a ideia de Deus. Ali Deus descansou porque estava consumado, estava feita a obra. Mas pelo pecado do homem, então Deus, ele move com a humanidade. Não que Jesus seja um plano B, porque Jesus foi o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Deus já sabia que o homem não sustentaria esta posição. Ninguém sustentou essa posição a não ser Cristo Jesus. Então vamos dar uma olhada aqui nesses 3 pecados: cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. A cobiça da carne eu vou resumir para ti com um verbo: querer. Eu quero, eu quero, eu quero. Então a cobiça da carne é quando a minha carne quer algo, ela tem um desejo, ela quer realmente, eu quero isso. Eu não deveria, mas eu quero. Seja o que for, aí vem o amor ao dinheiro, aí vem o amor ao homem, aí vem a idolatria. Eu quero algo, você entende? E tem pessoas que, por querer algo, fazem o que tiverem que fazer, sujeitam ao que tiverem que sujeitar. Tem pessoas até que tem um ditado que diz: todo mundo tem o seu preço. Quer dizer, está dizendo que quando uma pessoa quer algo, ela verdadeiramente é capaz de vender a sua própria vida, ou o seu conceito. Então, o querer é a cobiça da carne. A cobiça dos olhos é o ter. Eu olho e digo: eu quero ter isso na minha vida, entendeu? Eu preciso ter isso na minha vida, ou eu tenho isso. Eu preciso algo a mais. Tem pessoas que têm o guarda-roupa cheio, mas não param de comprar. Tem pessoas, você viu essa liberação que teve no comércio? É impressionante. As pessoas não têm eventos para ir, não têm festa para ir, muitas estão em casa, mas é uma compulsão por comprar, é uma compulsão por consumir, que as vendas estão bombando aí em muitos lugares, Não vou dizer em todos, mas tem lugares que as vendas estão assim, bombando. Então é uma questão de eu preciso ter. Então essa é a cobiça dos olhos. Então vamos lá, estou indo didaticamente para não te perder. Cobiça da carne é o querer, cobiça dos olhos é o ter, e a soberba da vida é o ser. Eu sou o homem de Deus, eu sou o prefeito, eu sou o vereador, eu sou o pastor, eu sou o apóstolo. Essa soberba da vida, enquanto Jesus falou que o maior servirá ao menor, quer dizer, na verdade, a soberba da vida, o ter, o ser, a concupiscência da carne, que é o querer, e a cobiça dos olhos, que é o ter, é o que nos atrai ao pecado. Então qual é a isca que o inimigo tem que colocar? Pense em algo que você peca, em algo que você cai, que você tem dificuldade, que é a tua luta. Vê se não se enquadra dentro de uma dessas 3 categorias, pelo menos. Talvez você não enxergue assim, Você diga: não, eu não. Só que, biblicamente, se foi assim que ele tentou Adão e Eva no paraíso, e assim ele tentou Jesus, vai ser assim que ele vai nos tentar também.
porque se resume, todos os pecados se resumem nessas três coisas: o querer, o ter ou o ser. Tem pessoas que para subir na empresa, para adquirir um cargo, até mesmo na igreja, são capazes de machucar outras pessoas. Não estou falando aquelas que se sentem machucadas porque alguém está crescendo em Cristo Jesus. Tem gente que é invejosa, tem gente que não aceita o sucesso do outro, mas tem pessoas que são capazes de fazer manipular e controlar para poder alcançar os lugares mais altos, os primeiros lugares, né? Enquanto Jesus falou que nós não devemos buscar os primeiros lugares, né? E que aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Não é assim? Então, olha só que interessante isso. Vamos achar aqui em Eva esses três pecados. Cobiça da carne. Então, quando a mulher, a Bíblia diz que a mulher, ela viu que o fruto da árvore do meio do jardim era bom para se comer. Ó, no versículo 6. Viu a mulher que a árvore era boa para dela comer. Certo? Então, comer. Que eu te falei das 5 portas de entrada do pecado no nosso corpo: paladar, olfato, visão, audição e tato. Então pode ver que essas 5 áreas, quase todas elas a mulher usou. Ela ouviu a serpente, ela viu do fruto, ela cheirou, ela sentiu o sabor, ela provou do fruto e ela pegou o fruto. As 5 áreas aqui foram exploradas nesse pecado de Eva. Certo? Da mesma forma, conosco também é assim. Então eu quero que você faça o quê? Que você comece a perceber essas coisas. É como se fosse ali uma ratoeira. É só botar um queijinho, o inimigo bota o queijinho que você gosta, e você vai para a ratoeira e ela arma e te traz aí a dor, né? Então, olha aqui, ó, ela viu que a árvore era boa para comer. Então essa é a cobiça da carne. Ela viu que era boa, então eu quero comer. Agora virou um objetivo da minha vida. Tem um monte de árvore frutífera aqui nesse lugar. Tem a árvore da vida que dá a vida eterna. Mas o meu coração agora, ele quer o quê? Ele está no querer. Cobiça da carne é o querer. Eu quero esta fruta que eu não posso comer. Então, primeira tentação, aquilo que você quer que você não pode. Quando as pessoas perguntam o que eu não posso fazer, o que é pecado? Depende. Tem coisas que são pecados para você e não são para mim. Ah, não, tá brincando. Roubar é pecado para todo mundo, sim. Roubar é. Mas, por exemplo, eu quero me mudar de cidade. Ah, não quero mais aqui estar nessa cidade, eu vou trabalhar, vou achar um emprego melhor. E Deus não quer que eu vá. Eu estou indo atrás do dinheiro, porque eu quero ter coisas na minha vida, eu quero comprar uma casa, um carro. Então, Deus não tem para mim. Se Deus não tem para mim, isso passa a ser pecado na minha vida. É ou não é? Isso passa a ser um pecado na minha vida. Eu querer algo que Deus não tem para mim, não faz parte da minha porção. Lembra que para uns Deus deu 5 talentos, para outro deu 3 talentos, para outro deu 1 talento? Imagina se o que tem 1 talento quisesse os 5 do outro. Não, mas que aquele que fez aquele que tem 1 podia multiplicar o seu talento. Então o que Deus te dá, ainda que não te dê todas as coisas, é te dá o poder de multiplicação. Então você pode não estar na porção de outro, mas você não está impedido de chegar lá, desde que você multiplique aquilo que Deus colocou na tua mão. Então a mulher, ela entrou na cobiça da carne, no querer. Eu quero agora essa fruta proibida, esse fruto proibido. Amém? Depois a Bíblia diz que ela viu que a árvore era boa. Ela viu a mulher que a árvore era boa e agradável aos olhos, diz aqui. Então a cobiça dos olhos, certo? Que fala lá em 1 João 2,16. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos. No momento que nós vemos, por isso que Jesus usa aquele texto tão forte, né? Se teu olho te faz pecar, arranca-o, porque é melhor entrar no reino dos céus sem um membro no teu corpo do que perder a vida eterna. Quer dizer, ele coloca essa linguagem que pode ser figurativa, quer dizer, arranca essas coisas fora, né? Dos teus olhos. Não deixa que os teus olhos se acostumem com isso, desejem isso. Então, tem coisas que você, por ver, por olhar, por desejar, tem pessoas que se iludem tanto, né? Às vezes vem assim, eu vi lá a pessoa com aquele carro, e eu vou ter um desse também. Tá bem, se isso foi algo que você tem no teu coração, que é bom, né? Você vai trabalhar para isso.
mas não se for algo que Deus não tem para você, daqui a pouco você compra aquele carro e diz, meu Deus, como o seguro desse carro é caro, como consome gasolina. Em pouco tempo nós estamos murmurando. Tem pessoas que murmuram da sua casa, murmuram do seu carro, murmuram do seu negócio, murmuram do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, passam murmurando da comida que tem na mesa. Por que elas murmuram? Porque elas estão pesadas com aquilo ali. Ou é um mau costume, mas aquilo que você murmura, você perde, certo? Porque você pragueja, você amaldiçoa. Então, na verdade, você tem que abençoar. Por isso que Jesus ele orava. Quando Jesus orava pelos alimentos, os alimentos se multiplicavam, né? Aquilo que você ora e abençoa, multiplica. Aquilo que você murmura, você perde. Tá? Então, o que acontece aqui? Nós já vimos aqui esses dois pontos, né? A cobiça da carne, a mulher quis comer daquela árvore, ela gostou de ver aquele fruto. Segundo, a cobiça dos olhos, que ela queria ter então aquilo. Ela queria verdadeiramente passar a ter isso para ela. E a última coisa é a soberba da vida, que é o ser. 3 áreas que o inimigo sempre vai nos tentar, que é o ser. Porque onde a mulher caiu no ser? Quando o diabo disse para ela assim, ó, escuta só, vocês serão como Deus, ó, no versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis alguém na vida, sereis mais do que o outro, você vai ser um chefe, você vai ser um pastor, você vai ser um obreiro, você vai ser um líder. Então esse ser, né, faz com que pessoas negociem coisas, faz com que pessoas negociem os seus valores. Então você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Depois ele ainda encerra para ela, ele diz assim, essa árvore, ela é boa, ela viu que era boa para dar entendimento, e ela viu que ela poderia ser mais do que ela estava sendo hoje, na dependência de Deus. Então aqui você consegue enxergar bem que a mesma estratégia, agora eu vou lá para Lucas 4, a mesma estratégia que Satanás usa com Eva no paraíso, no lugar da perfeição, ele vai usar com Jesus lá na tentação. O que Deus está querendo nos mostrar com isso? Que essa mesma estratégia ele vai usar comigo e com você. Querer, ter e ser resumidamente as 3 áreas que nós somos atacados para pecar, certo? Isso é muito importante. Por quê? Porque você vai poder agora discernir as coisas. Você vai poder começar a abrir os teus olhos. Por que eu estou querendo isso? Por que eu quero ser isso? Deus mandou, Deus falou comigo, eu tenho uma palavra, Deus revelou isso para mim. Por isso que o fundamento, eu comecei a falar isso aqui nessa live, que o fundamento é dos apóstolos e profetas. A Bíblia diz lá em Efésios 2:20 que o firme fundamento é dos apóstolos e profetas. Por quê? Porque o profeta entra com a revelação, o profético te dá a revelação. Deus mandou, o que Deus quer que eu faça? E o apóstolo executa o que Deus mandou fazer. Então é bem diferente do que... Por isso a resistência de alguns não aceitar, não existe mais apóstolo, isso aí profeta só dá complicação, são tudo louco, entendeu? Por quê? Porque não, o que tem fundamento não é louco. Louco é aquele que está sem fundamento e está tentando copiar uma forma de alguém e que não é a sua porção. Ninguém vai botar a perder aquilo que tem zelo, que tem respeito para aquilo que ama, certo? Então, vamos ver Lucas capítulo 4 e vamos entender aqui, ó, como o diabo usa essas 3 áreas para tentar Jesus. Tá, e por que ele tinha que usar essas 3 áreas? Porque essas são as 3 áreas que ele tenta qualquer pessoa. Essas são as 3 áreas que eu tenho que vigiar. Ele pega aqui em Lucas, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, para Jesus, né? Quando Jesus está no pico da fome dele, nos 40 dias, ele falou assim, ó, disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. Qual das 3 categorias, das 3 áreas você encaixaria essa sugestão do diabo na vida de Jesus? Você encaixaria, vamos lá, agora eu como professor e você como aluno, você tem que responder. Você encaixaria na cobiça da carne, na cobiça dos olhos ou na soberba da vida?
Jesus ser induzido pelo diabo a transformar uma pedra em pão, porque ele estava com fome. Hein? É um querer, um ter ou um ser? Qual dessas três você classificaria aí esse primeiro ataque do inimigo na vida de Jesus? Hein? Olha ali. E você não pensa que o diabo apareceu para ele, não seja ingênuo. Às vezes no filmezinho lá aparece o diabinho falando, né? Não, aquilo ali foi... Como é que o diabo tenta você? Você está parado e vem um pensamento na tua mente. Ele te sugestiona. Jesus foi tentado, amados, como homem, não como Deus, não como anjo. Como é que o homem é tentado? O diabo aparece para você e diz, vai lá e rouba, vai lá e pega o que não é teu, vai lá e adultera. Você nunca vai fazer. Se o diabo te aparecer, você vai dizer, tá louco, eu vou sair correndo disso aqui. Eu vou me embora. Demônio aqui vai ficar com medo. Então ele não apareceu fisicamente para Jesus. Ele simplesmente sugestiona. Jesus está ali com fome, pensando, bom, eu estou num deserto, 40 dias. Quando acabar o meu jejum, eu vou ter que caminhar até a cidade. Não sei quanto tempo ele estava da cidade. Vou ter que pegar alguma coisa, não tenho o que comer. Então eu vou fazer o quê? Aí daqui a pouco ele olha ali para as pedras, né? E vem aquele algo na mente dele. Transforma essa pedra em pão, tu não é o Filho de Deus? Não foi o que foi dito ali na hora do batismo, quando você começou o teu ministério? Este é meu filho amado em quem me comprazo. Então se eu sou o Filho de Deus, eu vou transformar essa pedra em pão, eu vou matar minha fome aqui, eu estou terminando meu jejum. Né? Mas Jesus tinha discernimento dessas áreas, ele falou, não, isso é o querer, isso é o apetite carnal. Esse apetite carnal ele pode se manifestar de várias formas na tua vida. Por glutonaria, eu preciso comer, eu estou ansioso, vou pegar uma coisa para mastigar. A glutonaria virou normal no nosso tempo, então ninguém mais fala disso. Né? A glutonaria virou tão normal, então as pessoas ansiosas comem. Aí eu engordei porque eu estou ansioso demais, e quando eu estou ansioso é assim mesmo. Tá? Eu não tenho que justificar o pecado. O pecado não começou quando eu botei a comida na boca. O pecado começou quando eu andei ansioso. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, lá em Filipenses 4,6. Mas antes de tudo, coloca em oração, súplica e ação de graça. Entendeu? Que a paz que excede todo entendimento vai de teu coração. A ansiedade é a ausência de paz numa situação. Então eu tenho que tomar o controle, eu tenho que fazer algo. Então isso é ansiedade. Você nota como é que a coisa hoje em dia funciona. Tem duas enfermidades que são de pressa, de adiantar tempos. E duas enfermidades que são de reduzir tempo, né? de atrasar. A enfermidade de aumentar tempo é ansiedade e estresse. Então a pessoa que ela é rapidinha, ela é ligeirinha, ela é ansiosa, ela quer ver as coisas feitas de uma vez, as coisas realizadas, ela se preocupa, ela se torna então ansiosa, que é uma enfermidade muito grave, a pessoa tem palpitações, né, tem aí até problemas de coração, e o estresse que dá gastrite, dá dor, enxaqueca, né, que dá briga, contendas. São enfermidades de quem quer adiantar o tempo de Deus na sua vida. Então aquele que não anda ansioso, não anda preocupado, ele vai ter a paz de Deus como árbitro do seu coração. Não, tudo bem, as coisas não estão acontecendo como eu queria, mas eu tenho paz. Deus sabe, estou esperando o tempo de Deus. E aí daqueles que tem aqueles que estão fora do tempo de Deus, né? Que é a depressão, por exemplo. A depressão e o medo são duas enfermidades que te atrasam. Porque a depressão te põe numa cama, impotente, como o último das criaturas, como aquele que não vai conseguir, não posso, não consigo, não faço, sou culpado. Né? E o medo é aquilo que te trava também, te atrasa no tempo de Deus. Como o exército que não enfrentava Golias, estava com medo, estava perdendo o tempo de avançar. Então você pegou isso no teu espírito, que essas doenças são de quem não está esperando o tempo certo de Deus, não confia no Senhor. Quando eu me pego ansioso, eu digo, mas por que eu estou ansioso? Eu deveria confiar em Deus, eu preciso confiar em Deus. Deus, ele é um Deus de caráter, o que ele prometeu, ele vai cumprir. Não tome Deus como homem. Às vezes tem promessas que Deus nos dá que nós ficamos voltando para pedir confirmação. Por quê? Porque eu não estou confiando que a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida? Porque eu acho que Deus vai mudar de ideia? Hein? Você acha que Deus vai mudar de ideia do que Ele te prometeu? Sim.
Deus me prometeu, mas eu não sei mais se isso vai acontecer. Quer dizer, você está colocando em jogo o caráter de Deus? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se você tem uma palavra de Deus, firme nela, porque o caráter de Deus vai fazer cumprir a promessa dele na tua vida. Pega isso que isso é importante para alguns aí que estão com medo ou ansiosos que as coisas não se cumprem na sua vida, mas vai se cumprir. Se você tem uma promessa, Deus vai cumprir na tua vida. Então, a primeira tentação de Jesus foi a cobiça da carne, certo? Ele queria comer um pão, ele estava com fome, havia um apetite carnal dele. Agora, o que eu quero te mostrar essa noite, de mais interessante aqui, é como Jesus combateu essas coisas. Mas vou deixar para um pouquinho mais adiante. Quer dizer, o que eu quero te passar essa noite é como você vai combater o pecado na tua vida. Quer dizer, se são 3 áreas, se a gente resume todo o pecado em 3 áreas de ataque, com 3 defesas você consegue neutralizar o pecado na tua vida. E aí isso vai te ajudar. Você tem que ser um praticante da palavra, não somente um ouvinte. Isso é fundamento apostólico e profético. Porque por uma revelação, nós executamos uma vitória na nossa vida, você entende? Olha aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou deixar a resposta de Jesus para o final. Então o apetite carnal de Jesus fez ele querer um pão. Satanás vem, vê a necessidade e dá uma sugestão. Transforma essa pedra em pão. Só que Jesus veio para a terra como homem. Ele não poderia usar as habilidades divinas dele no momento em que ele não dependesse de Deus. Ele usasse para o seu próprio querer. É como Deus prospera alguém e essa pessoa começa então a se afastar do reino para curtir a sua vida, fazer o que ela quer com aquele dinheiro que ela recebeu. É quando a pessoa ora a Deus, ela quer uma família, ela casa, ela tem filhos, mas ela quer agora viver a sua própria vida em função daquilo, não mais aquilo que Deus tem realmente para aquela família, para aquela casa, o propósito. Você entende? Por quê? Porque coisas nos ocupam. Vamos lá. Segunda coisa que antes da resposta de Jesus a gente vê o combate a esse pecado. Satanás falou assim, foi a segunda tentação. Disse-lhe, darei a ti... Não, vamos lá, antes, ó. 5, versículo 5 do capítulo 4 de Lucas. Então levou Jesus a um alto monte e mostrando-lhe... Olha aí, você vai me dizer qual é das 3 áreas que Satanás tenta Jesus a segunda vez. Na primeira foi a cobiça da carne, comida, fome, uma necessidade física, um apetite. Pode ser um apetite sexual que te faz pecar, entendeu? Faz você querer ter o que você não pode ter, fora da legalidade. Né? Como combater isso? É o que eu quero ver contigo. Mas vamos lá. Segunda tentação. Ele leva Jesus a um alto monte. Olha aqui, ó, interessante, hein? Uma coisa que nós torcemos às vezes na igreja, hein? A gente vamos para o monte. Aqui, quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Mas quem levou para o monte a Jesus foi de Satanás. Então o deserto é o lugar dos filhos de Deus se quebrantar e buscar Deus em jejum e oração. O monte aqui foi o lugar da tentação, hein? Cuidado, porque tem gente que vai no monte orar, glória a Deus, porque eu sou o homem do monte, né? Não posso tocar agora no que é profano. Cuidado com a religiosidade aí. Você que sobe o monte, né? Aqui, ó, o diabo fez ele ver as coisas de outra maneira. Então ele falou, eu vou te dar todos os reinos do mundo, observa, olha. O que ele fez com Eva? Olha, o fruto, como ele é agradável aos teus olhos. Você entendeu? E come esse pão, come esse fruto. Pega que é teu, vai que é tua. Entende? Fora do plano de Deus, porque a árvore que Deus tinha para o homem comer era outra. O pão que Deus tinha para Jesus comer era outra. A Bíblia diz, depois aqui você pode terminar de ler, dizer que quando Jesus passou a tentação, os anjos vieram com pão do céu para ele e deram de comer. Você vai ter que escolher entre o pão do céu e o pão pedra, porque Jesus ia pegar e dar uma mordida naquele pão, né, e ia quebrar os dentes. Aquilo que é areia na tua boca, aquilo que você faz que não é da vontade de Deus, vira fel na tua boca. Você não se agrada. Depois disso, por que eu fui fazer isso, Deus? Que azedo se tornou na minha vida, se tornou como areia nos meus dentes. Né? Você chega a essa conclusão. Por quê? Porque você resolveu usar da tua maneira de fazer as coisas. Então, essa segunda tentação, o que era então? Qual das 3 áreas? Cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Lá de 1 João 2,16. Era cobiça dos olhos. Muito bem, cobiça dos olhos. Então, viu a mulher que era agradável. Agora, viu Jesus todos os reinos deste mundo. Satanás mostrou para ele.
Por indução? Provavelmente. Mas como é que então Jesus enxergou tudo isso? Porque ele estava no deserto. E lá do deserto ele foi até o alto monte e ele enxergou todos os reinos da terra. Quando você vai no monte, você enxerga todas as cidades, tudo que brilha como ouro, reluz como ouro, né? Muito bem. Qual foi a resposta que Jesus deu? Vou te mostrar como é que Jesus combateu esse pecado para você combater na tua vida. Mas o terceiro, para a gente traçar um paralelo, levou ele a Jerusalém e pôs sobre o pináculo do templo, dizendo-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ordenará aos seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenham nas tuas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. E Jesus vem dar uma resposta para ele. Qual das três áreas foi essa última tentação? Por que tu não te pergunta por que foram só 3? Jesus ficou 40 dias no deserto? Porque com essas 3 ele enganou Adão e Eva, o casal que estava no lugar perfeito. Com essas 3 ele não alcançou o coração de Jesus. E aí ele tem que deixar até momento oportuno, diz a Bíblia. Porque enquanto você estiver vivo, você pode vencer o diabo hoje e amanhã ele vem com uma tentação para você. Mas sempre nessas 3 áreas: o querer, o ter e o ser. Então qual dessas áreas foi agora? Foi o ser. Por que o ser? Ele leva Jesus para o pináculo do templo, para o alto do pináculo do templo, certo? E Jesus se atira de lá. Quando ele se atira, todos veem: o homem quer se matar, quem é que está se jogando lá de cima? Jesus pula e os anjos seguram ele. E ele vem flutuando e desce no chão. Pronto! Ele economizaria anos de tentar pregar o evangelho de outra forma, de rua em rua, de casa em casa, com as prostitutas, com as pessoas. Por quê? Porque ele faria uma mágica, uma entrada triunfal em Jerusalém. Ele teve que entrar em Jerusalém montado num burrico. Ele foi aclamado rei. Mas ele foi aclamado rei em Jerusalém porque todos sabiam das obras que ele tinha feito naqueles 3 anos que ele curou enfermos, ele expulsou demônios, ele ressuscitou mortos. Mas se ele pula do pináculo do templo, não seria aclamação por mérito. Seria aclamação por uma entrada triunfal. Não por uma conquista, não por queimar etapas, não por processo. Sabe? Diz que Jesus aprendeu a obediência por meio das coisas que ele passou. Se ele pula do pináculo do templo e entra assim em Jerusalém, as pessoas creriam, diriam: uau, ele veio de uma estrela, ele é um Deus. Mas Jesus não queria ser o Deus que venceu, ele queria ser o homem que venceu e ressuscitou, porque ele estava abrindo uma porta, um caminho para o homem. Então eu quero que você compreenda isso. Isso aqui seria uma soberba da vida na vida de Jesus. Pronto, eu agora entro já como um rei nessa terra, eu já começo meu ministério sendo aclamado rei e uma divindade por todos. Satanás fez essa proposta para Jesus, para que tu vai ficar 3 anos sofrendo, caminhando de casa em casa, cidade em cidade, sendo tentativa de apedrejamento, vão tentar te matar. Pula do pináculo que as pessoas vão crer imediatamente que você é o Filho de Deus. Por isso, sempre batendo na identidade de Jesus. Você é o Filho de Deus? Então faça isso. Você é o Filho de Deus? Então faça aquilo. Por quê? Porque Jesus não nasceu como os outros nasceram, certo? Havia uma crítica em cima de Maria. Que negócio é esse do Espírito Santo, que ela engravidou, né? Você não sabe. Não havia, nessa época, todo esse respeito, né? Porque ela foi concebida do Espírito Santo. Havia uma desconfiança que nunca aconteceu. Que negócio é esse que é Deus que está agindo na vida dele? Que coisa doida, Deus não faz as coisas dessa maneira, certo? E Jesus não, ele se submeteu ao processo. Então, quando eu quero ganhar um cargo, quando eu quero ganhar um resultado, eu quero comprar um diploma, eu quero economizar meus processos, todos os meus atalhos, como é que é mais rápido? Eu me lembro que antigamente era muito comum as pessoas comprarem diplomas, pagarem por uma carteira de motorista, né? Claro que isso era corrupção, mas o que as pessoas queriam? Elas queriam ter as coisas, ser alguém. Eu quero ser um motorista, eu quero ser um professor, um engenheiro, mas eu não quero passar o processo que eu tenho que passar. Você entende? A pessoa queria ser sem o processo. Então, se Jesus se jogasse do pináculo do templo, ele seria aclamado por todos e não passaria os processos. E essa não foi a ideia de Deus nunca, nem para a vida de Jesus, nem para a minha e nem para a tua vida. Você compreende isso? Então, muito bem. Você já entendeu que eu tracei um paralelo aqui entre Eva e Jesus. Eva viu cobiça dos olhos. Jesus viu os reinos desse mundo, cobiça dos olhos.
Eva, ela desejou aquela árvore, ela quis comer da árvore, porque era um apetite carnal dela. Jesus olhou para a pedra e ele estava com fome, era um apetite carnal. Muito bem, Eva viu que a fruta era boa para dar entendimento e ela seria como Deus. Jesus está no pináculo do templo, Satanás oferece: seja um Deus que desce, os anjos te pegam. Bom, Eva não resistiu à tentação. Ela caiu nas 3 áreas da tentação de Satanás. Porém, Jesus, ele deu 3 respostas. E essas respostas que Jesus deu são as respostas que ele quer que você dê quando Satanás vier tentar você. Muitos querem uma palavra profética, muitos querem uma revelação, muitos querem algo sobrenatural, mas Jesus foi muito prático. Quando veio a cobiça da carne, qual foi a resposta que Jesus deu aqui no versículo 4? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aqui está a resposta. Para todo o apetite carnal, todo o querer daquilo que Deus não tem para mim, a resposta é a palavra de Deus. Por isso que aquele que não está fundamentado na palavra, que não conhece a Bíblia, vive de profecia, vive de culto, que benção estava hoje, volta para casa, mas não tem fundamento para sustentar sua semana, ele cai no querer. Eu quero. O diabo oferece então para você, o que você quer? Aí vem os adultérios, tudo que é de apetite, você entende? Vem a ansiedade, vem o estresse, tudo que é o apetite carnal, fazer eu correr atrás das riquezas para eu poder comprar uma casa melhor, ter um carro melhor. Isso nunca tem fim na nossa vida, porque nunca está pronto. Você pode notar, fica a pessoa insaciável, nunca está satisfeita, porque é a cobiça da carne, os apetites sexuais, a pornografia, tudo que é eu quero que não me pertence. Você entende? Como combater isso? Com a palavra revelada de Deus, com a palavra escrita de Deus. Quando eu me firmo na palavra, Jesus falou: não é só de pão que vai viver o homem, não é só do trabalho secular teu, não é só você estar lá tentando adquirir, não é de viver pagando prestações para tentar suprir a tua necessidade. Quando termina a prestação do carro, o carro já está velho, você já começa a ver que você precisa de outro. Então isso não tem fim. Mas a palavra de Deus, qual, Senhor, é a palavra que tu tens para essa situação da minha vida? Senhor, eu estou querendo trocar de carro, eu estou querendo fazer uma viagem, eu estou querendo, Senhor, comprar coisas, mas eu me sujeito à tua palavra, à tua vontade. Fala comigo, Senhor. Por isso a oração, a oração de petição na tua vida começa a diminuir quando a adoração cresce. Olha só que interessante isso. Quando a tua adoração começa a aumentar, ou seja, para você o estar, você troca o querer, o ter e o ser pelo estar na presença de Deus, você começa a pedir menos. Então quando você diz assim: hoje eu não vou pedir nada, eu vou para a presença de Deus, eu quero estar com Ele. Sabe quando o filho senta no teu colo e só quer estar ali? Você fica: o que isso vai me custar? Quanto é que tu quer? Falo: não, eu só quero estar aqui. Tem aquele cântico que diz: eu só quero a tua presença. Eu só quero a tua presença. E aí você troca a tua petição pela intercessão. Aí é diferente. Porque você já não vê mais sentido querer tantas coisas, mas você vê a necessidade de tantas pessoas. Então, aquela pessoa que ela está realmente combatendo o pecado na sua vida, que ela se arrepende e combate o pecado do querer, ela passa a ser um verdadeiro adorador e um intercessor. Então ela começa a botar até a necessidade dos outros na frente da dela. Ela falou: não, Senhor, eu até precisava disso, mas o fulano não tem nada, Senhor. Então eu intercedo por ele. É por ele que eu vou orar. É por ele que eu vou interceder. E adorar. Porque aquele que tem tudo que necessita do Senhor e não está ansioso e sabe que o Senhor sabe o que ele necessita, não vai usar de vãs repetições, de ficar pedindo, até que aquilo parece que tem que mudar a cabeça e a ideia de Deus com relação às coisas. Então a Bíblia sim diz que nós devemos pedir a Deus, porque no sentido de não ter que ficar mendigando nem pedindo a ninguém. Então ao invés de pedir um dinheiro emprestado para alguém, por que eu não peço para Deus a provisão? Porque eu não sou fiel a Deus e acho então que Deus não vai me dar, porque Deus depende
que eu seja fiel a Ele? A Bíblia diz que Deus é fiel, ainda que eu permaneça infiel, Ele permanece fiel. Deus não vai agir conforme a tua natureza, Ele vai agir conforme a natureza dele. Então confiar em Deus é não confiar em mim como homem, mas confiar nele como Deus. Confiar no caráter e na promessa dele. É claro que aquilo que eu planto eu colho. Tem gente que não está gostando do que está colhendo, porém não está percebendo o que está plantando. Quando você não gostar da colheita, se a tua colheita está sendo amarga, você tem que olhar o que você está plantando. Certo? O que você está plantando é bom, vai ter a boa colheita. Então começa a mudar não o que você está colhendo, mas o que você está plantando. Você está entendendo? É isso que você tem que tomar cuidado mais aí que você está plantando. Então como é que Jesus responde essa primeira tentação da cobiça da carne, do apetite da carne, seja o apetite da ansiedade, seja o apetite do querer mais, da ambição, o apetite sexual? É com a palavra. A palavra diz isso. O fundamento é esse. Deus me mostra isso. O que tu queres de mim, Senhor, me tornando esse adorador e esse intercessor, não o pedichão, não aquele que só vai para este Deus carregando nas suas costas uma mochila, um livro, caderno particular de oração, né? Mas sim, talvez a necessidade de outros. Segunda tentação do diabo para Jesus foi a cobiça dos olhos, o ter. Como é que Jesus responde ao ter? Dar-te-ei os reinos desse mundo se prostrado me adorares. Come do fruto, Eva, que tu vai ter entendimento. Como é que é isso? Jesus falou assim para Satanás, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Por que ele mata esse pecado da cobiça dos olhos com adoração e serviço? Exatamente porque eu estava dizendo, é o que eu estava dizendo há pouco, certo? Porque o ter só é combatido com abrir mão. Quando eu não tenho mais o desejo, a cobiça de ter as coisas para que eu venha me sentir bem, para que venha suprir coisas na minha vida, tem pessoas que quando acontece um desastre na sua vida, eles viram compulsivos em compradores, viram compulsivos em investidores, sabe? Porque querem ter mais, ou querem suprir uma coisa que é um vazio interior, que só Cristo pode suprir. Então Jesus fala, não, eu não quero os reinos desse mundo, porque eu só adorarei a Ele, eu só servirei a Ele. Então, na condição de que eu sou um servo, eu não preciso ter nada, porque tudo que eu preciso está na casa do dono. Olha que interessante. O que um servo poderia querer? Se tudo que está na casa pertence ao dono, e ele pode usufruir disso, como um filho, mas um filho servo. Você entende? Então Jesus combate isso e falou, quando eu quiser ter alguma coisa, eu vou me lembrar que eu só vou adorar Ele, Ele é o centro da minha vida, Ele é o principal. Então ele compara aqui o ter com uma idolatria. Porque se eu preciso adorar Ele, o Satanás disse, eu te dou os reinos se tu me adorar. Adora isso que eu te dou. Adora esse dinheiro que tu ganha, que eu vou te dar mais. Então, quando aquilo se torna objeto da minha adoração, eu passo a pecar na cobiça dos olhos, no querer ter as coisas, certo? E Jesus falou, não, fica no centro da adoração e no centro do serviço, que você não vai ter esse pecado na tua vida. Por isso Jesus resistiu, Eva não. Eva queria comer daquele fruto, ela não compreendeu, ela não sabia, Eva não tinha ferramentas para combater, mas Jesus tinha, porque ele está fundamentado no fundamento apostólico e profético. Ele tinha revelação das coisas. Então, no terceiro, a soberba da vida, como é que Jesus responde quando Satanás diz, joga-te do templo, todos vão te aclamar como Deus, e você vai economizar os anos que você vai ter que padecer aí na terra. Ele falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. E a Bíblia diz que o diabo acabou de tentá-lo e se apartou. O que não tentará o Senhor teu Deus é a resposta para a soberba da vida, porque o não tentarás ao Senhor teu Deus, Jesus bota um limite. Ei, as coisas têm limite, não tenta, não passa a linha de limite. Quando você não põe limite nas coisas da tua vida, a tua ambição, o teu querer ter as coisas, você não põe aquele limite, não, aqui isso não é para mim. Eu não quero, eu não vou fazer qualquer negócio, eu não vou negociar os meus valores
para ter essas coisas. Você entende? Eu não vou negociar. Eu não vou ter, eu não vou ser alguém dessa forma. Eu vou ser, na verdade, um hipócrita. Eu vou ser um mentiroso, um ladrão. Quando para ser alguém eu preciso usurpar o lugar. Nota que Satanás, ele disse assim, ó: subirei aos céus e colocarei meu trono. Se Satanás falou subirei aos céus, é porque ele não estava no céu. Como assim? Ah, pois é. Você está ligado aí nas coisas? Satanás diz, subirei aos céus. Mas onde é que diz isso? Ezequiel 28, né? Ezequiel 28. Por isso que a Bíblia tem que estar aí nas tuas mãos. Olha só que interessante. Ezequiel 28. Vamos ler aqui, ó. Ezequiel 28, 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Quer dizer, antes do homem estar no Éden, Satanás estava. Antes do mundo adâmico, havia um mundo pré-adâmico. E Satanás foi posto nessa terra. Tá claro aqui, ó, estiveste no Éden, jardim de Deus. Você vai dizer, mas podia ser no tempo de Adão, podia ser como serpente. Não, olha o panorama. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Não, ele não estava como serpente aqui, como anjo caído, como demônio. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. A obra dos teus tambores, dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado foram preparados. Isso você estava no Éden. Então Satanás não estava lá em cima todo o tempo. Ele estava aqui embaixo. Tu eras querubim ungido para proteger. Você entendeu? Para que Deus coloca o homem no jardim do Éden? E diz para ele o quê? Você deve guardar o jardim, proteger o jardim, tua família, tua esposa e toda a função de Satanás no jardim. Então você vê que o Éden, ele não é algo que surgiu com Adão, ele já havia antes da terra ser destruída. Para proteger e te estabeleci. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. Foi estabelecido por Deus como um guarda, como um guardião. No Monte Santo de Deus estavas, na terra, no Éden, no Monte Santo, lugar de adoração. No meio das pedras afogueadas andavas, havia brasas vivas aqui, né? Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou em ti o quê? Iniquidade. Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer ao querubim protetor entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração. Agora Deus manifesta aqui, a soberba da vida. Porque elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, quer dizer, foi a soberba da vida, porque ele te oferece isso hoje. Né? E por terra te lancei. Aí depois houve uma queda, então. Houve uma batalha no céu e por queda te lancei. Entende? Tá aqui. Aqui não foi aqui que disse exatamente aquilo que eu falei, mas ele está lá em Isaías, então. No livro de Isaías também fala, Isaías 14. Olha só. Olha que aquilo que Satanás encheu o coração dele é o que ele te tenta hoje. Satanás te tenta naquilo que ele mesmo tem habilidade, naquilo que ele mesmo se envaideceu. Então, aí é que tá. Certo? Essas coisas que nós temos que compreender. Tá? Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Como assim? Debilitava as nações. Haviam nações que Satanás sujeitava. Fala de Éden, fala de um lugar para proteger, e fala de Satanás debilitando nações, como um líder de nações, aqui na terra, no Éden, antes do mundo pré-adâmico. Tu dizias no coração, olha agora, escuta, em Isaías 14, 13, tu dizias no teu coração, subirei ao céu. Bom, se ele tinha que subir ao céu, porque ele não estava lá. Estava onde? No Éden, no Monte Santo do Senhor, dirigindo a adoração a Deus, aqui comandando, protegendo e guardando esta terra no mundo pré-adâmico. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte.
subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, contudo serás levado ao inferno, mais profundo do abismo. Ó, aí, então Satanás ele disse, subirei. A soberba da vida é o subir. Então quando Jesus fala, que Satanás o tenta, vai no pináculo do templo, sobe bem alto e te lança lá que todos vão te aclamar como rei, seria essa a ideia, né? Satanás não disse isso, mas fala, te lança que vão te sustentar. Qual é o propósito disso? É uma soberba, vai ao lugar mais alto, que todos te vejam. Jesus fala, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, não, Satanás, tem limite. Como assim? Tu foi posto na terra, e ao invés de ficar lá e cumprir teu papel, tu quiser subir aos céus e governar desde os céus sobre toda a criação, sendo semelhante ao Altíssimo. A tua soberba do teu coração, a soberba da vida, te fez pecar e pecaste. E por isso fosse lançado do lugar que tu queria governar. Por isso que aquele que se exalta será humilhado. Então, vamos resumir essa coisa toda aqui, porque a gente fez um estudo hoje sobre Gênesis capítulo 3, colocando essa questão da tentação, certo? Como a mulher foi tentada, caiu. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, que lá em 1 João 2,16, que é as três áreas que Satanás nos tenta sempre. Nessas três áreas, Jesus foi tentado e venceu. Como ele venceu? Na primeira, que é a cobiça da carne, come desse pão, come do fruto proibido, pega o que não te pertence, o que você não tem direito ainda, pode vir a ter o querer. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Ou seja, o fundamento da palavra me sustenta nas tentações. A palavra que sai da boca de Deus é mais importante do que sai da boca das pessoas dizendo, toma, pega, vai, faz o que for necessário, o querer. O segundo, a cobiça dos olhos. A mulher tropeçou. Jesus, quando Satanás mostrou os reinos desse mundo e disse para ele, toma, que eu posso te dar, Satanás falou, não, eu sou um adorador. E o adorador não está preocupado em ter as coisas. Ele sabe que o que é do Pai é dele. E eu não fico pedindo, eu não fico, Senhor, me dá. A Bíblia diz, que Deus vai te dar. Não quer dizer que você não possa fazer petições, mas eu estou falando daquele que só vai na presença de Deus para pedir. Só vai, tem gente que aparece nos lugares e aí vem aquele para me pedir, vai me pedir alguma coisa, não para estar com Deus. Então o estar é mais importante que o ter. Aquele que olha para os pés de Jesus é mais importante que o que olha para as suas mãos. Então ele falou, mantenha a tua adoração de pé e o teu serviço, então só a Deus adorarás, somente a Ele servirás. E eu não vou ter problema de ficar querendo os reinos desse mundo, porque o que Ele vai me dar, Ele vai me dar. Para o adorador, a herança são as nações. Para aquele que serve, a herança são os reinos deste mundo. Você entendeu? E na terceira, que é a soberba da vida, estou aqui fazendo um resumo desse estudo de hoje, O que a soberba da vida faz? Foi a que deslocou, foi que Satanás fez Satanás querer sair da posição que Deus colocou ele da terra e entrar no céu e estabelecer um trono. Às vezes nós saímos da posição que Deus nos colocou. Qual é a posição que Deus te colocou? Qual é a posição que Deus te colocou como marido? Qual é a posição que Deus te colocou como esposa, como filho, como empregado numa empresa, ou como patrão numa empresa, ou como pastor numa igreja? Qual a posição que Deus te colocou? Você não precisa abrir mão dela, mas você não pode querer usurpar aquilo que Deus não te deu. Execute bem e Deus pode sim te levar a lugares mais altos, por promoção. Então o ser, Jesus combateu assim, não tentarás ao Senhor teu Deus, ou seja, fique no teu limite. Tenha limite nas coisas, estabeleça os limites. Até os mares respeitam os limites, não invadem a terra, porque Deus colocou limites neles. Você entende? Então, você precisa vencer. E vencer um pecado não é se arrepender. Vencer o pecado é não cometê-lo mais. A vitória sobre o pecado está em não cometer ele. Porque eu posso me arrepender 1000 vezes, mas aquele pecado não está vencido na minha vida. Mas o vencer o pecado é estabelecer limites, adorar e servir a Deus e se fundamentar na palavra. Você vai vencer as três áreas que o inimigo põe na tua vida. Então esse é um fundamento. Pode citar o pecado que for, adultério, tem a ver com a cobiça da carne e com a cobiça dos olhos, você entende? E querer ter o que Deus não te mandou ter. Ou ser marido de quem não é, você não é marido, ser esposa de quem você não é esposa, Ser filho de quem você não é filho, ser pai de quem você não é pai, ser dono daquilo que você não é dono.
soberba da vida, estabelecer um trono num lugar que Deus não te mandou estabelecer, e para uma cidade que Deus não mandou você ir, em busca de uma vida melhor, de dinheiro. Calma, né? Você precisa saber o que Deus tem para você. Então, nessa nossa live de hoje, mais importante do que muitas coisas que você vem buscando, é você ter estrutura na tua vida, a tua vida ser livre do pecado, para que Deus possa pôr aí mais coisas, mais talento. Você quer uma família, então você precisa ter estrutura para isso. Você tem que vencer o pecado enquanto a tua vida está só você e Deus. Não tem uma vida com Deus, mas quer ter uma vida com pessoas e administrar pessoas. Então seja aprovado primeiro, seja aprovado e aprovado. Deixa que o Espírito Santo está te levando para o deserto, não é à toa. Ele está te levando para o deserto para que você seja aprovado e tentado. Você vai ser tentado, não tem como não ter tentação. O jardim era perfeito, mas lá estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Eva diz, aquela árvore está no centro do jardim, eu não posso comer. Então ela era uma árvore também central, de destaque. O pecado, ele tem destaque na nossa vida. Ele sempre vai chamar a atenção dos nossos olhos. E eu quero que você comece a compreender isso, a analisar isso, não seja pego desprevenido, não seja uma pessoa que está sendo pega desprevenida, que está cedendo porque não tem uma estratégia, porque não percebe como o inimigo atuou com Jesus. Mas se Jesus venceu, pastor, por que eu preciso vencer isso também? Porque nós somos o corpo, Cristo é o cabeça vence e nos dá o exemplo, o cabeça vem e nos mostra o caminho a percorrer, você entende? E o corpo tem que passar agora por onde o cabeça anda. Então, não pense que Jesus venceu, eu não vou ter que vencer também. Não se esqueça que não foi só Jesus que foi martirizado e crucificado. Os discípulos foram. Todos os discípulos foram martirizados. Muitos dos homens de Deus foram torturados. Então, você vê que se Jesus já tivesse, o sacrifício estivesse pronto, claro que o sacrifício de Jesus foi completo e soberano, mas a Bíblia diz que ainda nós completamos os sacrifícios pelo corpo. Então ainda não chegou o tempo do fim das coisas. Então eu quero que você entenda isso. Tem pessoas que vêm para a igreja muitas vezes e se apegam a coisas e a pessoas dentro da igreja, achando que vindo para a igreja as suas tentações vão terminar. O que Jesus falou na oração do Pai Nosso? Senhor, não deixeis eu cair em tentação, mas me livra do mal. Ele não falou, Senhor, me livra da tentação e não deixa eu cair no mal. Não falou isso. Ele falou, não deixa eu cair em tentação, porque ela vai vir, ela é um poço profundo, se eu cair nela eu fico em cativeiro, mas me livra da maldade, do mal. Então, as coisas têm ordem. A tentação, ela é necessária para que eu seja aprovado, e sendo aprovado, eu herde aquilo que Deus tem para a minha vida. Então nessa noite eu queria que você ficasse com isso no teu coração e que você meditasse nessas coisas, que você meditasse nisso, que você começasse a enxergar agora a raiz do pecado e não o fruto. Muitos tratam o fruto do pecado, que é o ato consumado. Mas qual é a raiz? A raiz é falta de limite, não ser um adorador e um servidor e não estar firme na palavra. Porque com essas três coisas Jesus derrotou Satanás. Sabe lá, senão o próprio Lúcifer, você entende? E nos ensinou o bom caminho. Então eu oro por você essa noite, pedindo que Deus te dê graça, te abra os olhos, te mostre o além, te mostre a raiz do que está fazendo você ser ansioso, ser estressado, ou ser medroso e ser deprimido, ser culpado, se sentir culpado. Feche teus olhos, vamos orar essa noite. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, abram-se os olhos do entendimento. Senhor, a revelação me traz a palavra. Senhor, a revelação me mostra, Senhor, que aquilo que está vindo na minha mente não é coisa da minha cabeça, não é, Senhor, para me destruir, é uma provação, é uma tentação, é uma sugestão do inimigo para que eu execute coisas que tu não me mandou fazer, para que eu saia fora da tua palavra, para que eu rompa os limites que tu mesmo estabeleceu para o meu bem, Senhor, em nome de Jesus, para que eu aborte a obra da qual tu me mandou fazer, os projetos da qual tu está me levando a cumprir.
Senhor, em nome de Jesus, ainda pensando que os anjos vão me sustentar, pensando que aquilo vai ter um aval de Deus, só porque eu muito quero. Nessa noite, em nome de Jesus, seja rompido isso na vida de cada um aqui, seja rompido isso na casa de cada um, na família de cada um, Deus, e que seja um tempo de observação, de vigia, de oração profunda, Senhor, de mais adoração e mais serviço o tempo todo na tua casa, na tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pegou hoje, então, nosso estudo do livro de Gênesis aí trata desse tema da queda. Não a queda que prejudica tudo e não tem vitória, mas a queda que nos revela a estratégia e o plano do inimigo que ele tem com cada pessoa, com qualquer pessoa, e fez o mesmo com o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que ia perder, né? Ele dá a tentada dele. Então, vença as tuas tentações, fique em santidade, porque certamente Jesus conquistou coisas melhores, ainda que no lombo de um burrinho, né? Ainda que tendo que morrer pela causa para poder ressuscitar. Muitas coisas você vai ter que morrer primeiro, para depois ressuscitar em vitória, em glória. Para que as coisas se tornem gloriosas na tua vida, primeiro vem a cruz, vem a morte. E aí essa é a parte mais difícil, tá bem? Vamos sair, estamos lutando, estamos juntos, porque nessas coisas ninguém é melhor do que ninguém, nem eu, nem você. E muitas vezes nós sabemos, talvez você diz, eu até sabia disso, mas eu tinha me esquecido, eu perdi minha posição de vigilância. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Não adianta eu querer edificar coisas que o Senhor não está comigo vigiando. Deus te abençoe nessa noite, obrigado por estar junto aí. E a gente está indo toda terça-feira para dissecar esse livro de Gênesis, né, e traçar o paralelo com o nosso dia a dia, com o futuro, com o que Deus tem. Te abençoe em nome de Jesus. Fica ligado, qualquer coisa vai lá na minha página do Face, AP Leandro Monks, e vai pegando os outros estudos, vai te alimentando durante a semana. Te abençoo em nome de Jesus.